Vocês já ouviram falar do Alexandre o Grande? Porque hoje eu vou explicar pra vocês como um moleque de 20 anos de idade conquistou praticamente 3 continentes inteiros. Eu com 20 anos não sabia nem fazer arroz. Alexandre o Grande nasceu dia 20 de julho de 356 a.C., filho do rei da Macedônia, Filipe II, e ele foi ensinado pelos professores mais picas da época dele. O primeiro professor dele foi o Leônidas, não o Leônidas lá dos 300, outro cara. Ele botava o Alexandre pra estudar que nem um maluco todo dia, mano. História, escrita, estratégia, tudo. Com 7 anos de idade, ele virou pupilo de um dos generais do seu pai que ensinou ele a caçar e lutar. E com 10 anos de idade, o pai dele deu um cavalo selvagem pro moleque que ninguém conseguia domar. Se liga nessa fita. A fita é que o vendedor de cavalo queria passar esse cavalo selvagem pra galera e ninguém queria comprar ele, porque o bichão era, mano, indomável. Ninguém tancava, nem adulto, mano. E o rei Filipe quase desistiu da compra, só que o Alexandre chegou nele e falou: meu irmão, deixa com nós que nós consegue, fi. A audácia de um moleque de 10 anos de idade. E ali mesmo ele já ia mostrar que era diferenciado, porque ele conseguiu domar a porra do cavalo. O pai dele, inclusive, chorou e falou o seguinte: meu filho, busque um império grande o suficiente para suas ambições, porque a Macedônia é pequena demais pra você, molecão. O Alexandre deu o nome de Bucéfalos pro cavalo e foi em batalha com ele milhares de vezes. Inclusive, ele ganhou todas, porque o cavalo morreu de velhice. Depois que o Bucéfalos morreu, o Alexandre, inclusive, nomeou uma cidade em homenagem a ele. Com 13 anos de idade, ele ia mudar de tutor novamente. Dessa vez, ele ia aprender com uma das mentes mais brilhantes da sua época, Aristóteles. E a fita é o seguinte: o pai dele ficou tão agradecido a Aristóteles por ensinar o filho tão bem, que ele reconstruiu a casa do Aristóteles na cidade natal dele, que por acaso o próprio rei Filipe tinha destruído quando invadiu a cidade do mano. Mas o rei Filipe foi além disso, ele também comprou todos os escravos da cidade e libertou eles. Mas o tempo ia provar que Alexandre o Grande não era um príncipe qualquer, mano, muito pelo contrário. Com 16 anos, o pai do Alexandre saiu da Macedônia para ir batalhar contra o Império. E nesse tempo ele deixou Alexandre em comando da Macedônia. E o que aconteceu? O que aconteceu é que o Alexandre de repente tinha um problema, porque algumas tribos europeias que a Macedônia tinha conquistado viram ele no poder como uma fraqueza para o Império. Então eles resolveram se rebelar. O que o Alexandre fez? Ele foi resolver a parada. Ele pegou 3.000 tropas e liderou sua primeira infantaria com 16 anos de idade para resolver o BO. Eu não preciso nem falar que ele deu uma coça nos mano, né? E uma das cidades que ele reconquistou e expulsou os rebeldes, ele renomeou para Alexandrópolis. Se eu conquistasse uma cidade com 16 anos, eu ia chamar ela de Fredópolis também. Então a partir daí ele começa a sair em várias campanhas com o pai dele começa a botar mais confiança nele, sempre que ele tem que sair para algumas campanhas mais longas, ele deixa o filho no poder, e tá tudo dando certo pro jovem Alexandre, até que um certo dia o pai dele volta de uma outra campanha com uma nova esposa. E essa nova esposa meio que representava uma ameaça para ele, porque se ela tivesse um filho com o rei, esse filho seria o novo herdeiro do trono, e não Alexandre. Mas isso acabou nem acontecendo porque eles tiveram uma filha, na verdade. Então com 18 anos de idade ele limpa o chão com o exército de Tebas e Atena. Porque tenta entender uma fita, ele não era esses príncipe fresco britânico não. O moleque gostava do pagode, meu irmão, era espada, porrada e bomba. Mas com 20 anos de idade a tragédia ia acontecer porque o pai do Alexandre foi assassinado pelo seu próprio guarda-costas e que alguns dizem ser seu amante também. Será que o rei Filipe era do Vale? Então a partir daí o príncipe Alexandre virou o rei Alexandre. Só que ele sabia que se ele ficasse moscando iam apagar ele também. Então o que ele fez? Ele já mandou, mano, apagar todo mundo que era contra ele. Uns tio aqui, uns prima ali. Só que tinha uma parada, a mãe dele estava preocupada com a viúva do rei. Então ela mandou apagar ela e a filha dela e várias pessoas que estavam envolvidas. Essa parada deixou o Alexandre puto da vida, uma vida que segue. Porque o problema de verdade ia começar agora. Porque tenta entender, o Alexandre tinha 20 anos de idade e tinha acabado de, mano, se tornar o rei da Macedônia. E todos os estados que a Macedônia tinha conquistado. Então as pessoas sentindo fraqueza, de novo, um grande erro, e começaram a se rebelar contra a Macedônia. Então o Alexandre, por exemplo, ele ia pro norte para resolver a rebelião. E aí acontecia uma outra no sul. Aí ele ia pro sul resolver a rebelião. Aí acontecia outra no oeste. Então o que ele fez? Ele resolveu pôr um basta nessa porra. Quando Tebes se rebelou, que era uma cidade que já tinha se rebelado contra ele antes, ele resolveu fazer, mano, os caras virar exemplo. Ele dizimou as tropas dos caras e dizimou a cidade deles, e a partir daí, mano, tava consolidado o Xandão no poder. A fita é que muitas vezes essa rebelião, o Alexandre chegava com as suas tropas e a galera já baixava a cabeça e falava: foi mal, truta. Não, eu tava brincando. E foi aí que Alexandre o Grande virou pros seus conselheiros e perguntou: rapaziada, não é por nada não, mas qual é a nação mais braba que tem por aí? Os caras virou pra ele e falou: Xandão, na moral, é os persa, parça, mas não dá pra mexer com os caras não. Os caras é muito a mais, truta. Xandão virou e falou: é neles mesmo que nós vai, truta. Então com 40 mil soldados, ele foi peitar o maior exército que o mundo já tinha visto até então.
Ele botou os persas pra mamar, conquistou um pouco de território, só que o rei Darius, que era o rei da Pérsia, não ia deixar isso barato. Ele reuniu mais de 100 mil tropas pro round 2 e, mano, falou, agora nós vamos pegar esse pivete. Só pra vocês terem noção da diferença, era papo de, mano, um soldado da Macedônia pra 3, 4 soldados persas. O bagulho, mano, era impossível dos mano ganhar, não tinha como. Só que Alexandre virou pros caras e falou, só isso, rapaziada? Pra peitar o pai, vocês precisam de pelo menos 1 milhão, fi. Pra cima, tropa! O maluco não tinha medo de porra nenhuma. Ele mesmo pegou a linha de frente, quebrou a linha de defesa dos persas, foi invadindo, matando centenas de soldados no caminho e botando medo no coração de todo mundo que via ele no campo de batalha. Até ele avistar o rei Darius. O que o rei Darius fez quando ele viu Alexandre? Peidou na farofa, saiu correndo. Então o Alexandre foi tomando todos os tesouros e todas as terras que os persas deixaram pra trás e seguiu na sua caminhada de conquista, fi. A notícia se espalhou rapidinho, mano, que Alexandre o Grande botou os persas pra mamar. A primeira nação do mundo a deixar os persas em choque. Quando ele chegou no Egito, os caras falaram, não, mano, nós não queremos treta contigo não, é teu, pô, entra, pega, é tudo seu, mano. Declararam ele filho de Zeus. E agora o cara não era só um rei, ele era considerado por muitos como um deus mesmo. Só que a fita é que o Darius estava puto atrás de vingança. E foi aí que ele reuniu o maior exército já visto pelo mundo até então. Um exército que alguns historiadores dizem que pode ter chegado ao número de milhões de soldados. Só que Alexandre não viu um exército na frente dele, não. Ele viu uma oportunidade, meu irmão. Então, novamente, ele quebra as defesas dos persas sozinho, vai lá, começa a matar um monte de cara, até ele avistar o rei Darius de novo. E ele vai direto na jugular do rei. O que acontece mais uma vez? O rei sai correndo. Então seus persas vendo seu rei mais uma vez correndo com o cu na mão, falaram, meu irmão, aqui não dá mais, não compensa. E então Alexandre o Grande vira o rei da Babilônia. Não só isso, mas depois dessa conquista ele virou rei da Ásia também. Então os conselheiros dele virou pra ele e falou, carai moleque, não é que tu conseguiu mesmo? E agora, nós já pode ir pra casa? O Alexandre virou pra ele e falou, não, maluco, de boa ao caralho, nós vai pra cima da Índia. Só que tinha um problema. A fita é que os caras estavam longe de casa por muito tempo. Os soldados estavam com saudade das suas famílias. E não só isso, eles estavam ficando putos com o Alexandre porque ele estava adotando costumes persas. Tipo, ele tava pegando as minas persas, tava, mano, usando a roupa dos caras, tava, mano, adotando as tradições dos caras. Então os soldados dele começaram abertamente a falar mal dele. Só que o Alexandre era obstinado e ele queria muito bater na Índia. Então lá foi ele lutar contra milhares de elefantes de guerra e soldados e os caras a quatro e de novo botou os mano pra mamar. Então os soldados dele finalmente falaram, na moral, Alexandre, nós vai pra casa. Se você quiser ficar aí, você fica, você tenta conquistar tudo aí sozinho, mas nós vai pra casa, meu irmão. E o Alexandre falou, não, demorou, eu vou com vocês, rapaziada, foi mal. Só que isso não impediu ele de, no meio do caminho, botar os caras pra conquistar várias terras que estavam em volta, porque, né, é o Alexandre. Só que é isso, suas conquistas acabariam por aí mesmo, porque depois de voltar pra casa, ele morreria com 32 anos de idade. E as duas teorias em volta da morte dele envolvem seu hábito de encher a cara. O bichinho gostava de beber, rapaziada. A primeira teoria é que, mano, ele ficou 24 horas seguidas bebendo, enchendo a cara no rolê, e ele contraiu uma febre e morreu. Não sei se vocês sabem, naquela época a febre matava mesmo. A outra teoria é que ele tomou um vinho que tava zoado e também foi de base. E também existe outra teoria que ele foi envenenado, mas os historiadores dizem que é muito provável que foi por causa do álcool. O mundo ficou em choque com a morte do Alexandre o Grande tão jovem, mas não demorou muito tempo pra todo o império que ele construiu ruir. A fita é que ele conquistou tanta coisa que, mano, qualquer um que entrasse no lugar dele não ia conseguir de jeito nenhum cuidar de tudo e manter tudo do jeito que tava. Mas é isso, e você? O que você fez até seus 32 anos de idade?